Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre defeitos de frost free. Eu pretendo falar de todos os defeitos que são exclusivos de frost free. Então, não vai incluir compressor, não vai incluir esse tipo de coisa, porque isso daí é relativo a todos os modelos, tá? Vou falar de defeitos exclusivos de frost free, como descobrir e como resolver. Eu acredito, eu não faço a menor ideia de quantos minutos vai levar, né, esse vídeo, mas se você quer aprender, fica até o fim. Eu vou tentar ser o mais detalhista possível nesse tema. Legal? Bom, antes de entrar no tema em si, conheça nossos cursos, link na descrição. Sim, a gente tem curso de refrigeração para quem quer entrar no ramo, se tornar um técnico. É para quem não sabe nada e quer aprender do zero. E para aquele que já está no ramo, mas quer se inteirar das técnicas, quer entender de fato o que está fazendo. Tudo sobre refrigeração. Entra, link na descrição, vale muito a pena, o custo muito acessível. Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Legal? Agora que eu já fiz o meu jabá, vamos lá. Defeitos de geladeira frost free. Eu não vou falar de marcas, embora as marcas que a gente na minha assistência mexe é Brastemp, Consul e Electrolux. Brastemp, Consul e Electrolux. As outras marcas, por questões de dificuldade de encontrar peça, aqui na nossa assistência a gente não mexe, mas a ideia é a mesma, os princípios são os mesmos, tá ok? Tanto é que eu não vou entrar em questão de marca, talvez entre uma e outra, né, eu falo de alguma coisa que é exclusiva de um modelo de alguma marca, mas em geral todas elas têm os mesmos componentes, é lógico que com valores diferentes e tudo mais, mas você vai entender. Bora lá? Defeitos de frost free. Então, primeira coisa, o defeito clássico das frost free, o primeiro que a gente vai falar, é aquele: gela o freezer e não gela o refrigerador, certo? Aqui na assistência eu queria ganhar R$1 por cada um cliente que liga, né? Perguntando, dizendo: olha, a minha geladeira gela o freezer e não gela o refrigerador. E agora, para descobrir, tá certo? Porque, via de regra, a maioria das vezes é bloqueio, mas nem sempre, tá bom? Então, o técnico, às vezes o cliente, ele quer o orçamento por telefone para saber se ele vai fazer ou não. É complicado você dar esse orçamento por telefone, porque pode chegar lá, pode ser outra coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai até a casa do cliente, gela no freezer e não gela no refrigerador. Normalmente a maioria tem o freezer em cima e o refrigerador embaixo, mas tem aquelas que são inversas, né? Que é o contrário, mas o princípio é o mesmo para elas. Primeira coisa, não tem como você descobrir qual o problema se você não desmontar a tampa traseira. Você precisa tirar a tampa traseira. De vez em quando um aluno do nosso curso, ele passa para mim: tá acontecendo isso, tal. Aí eu pergunto: você já desmontou a tampa traseira? Ah, não, vou desmontar. Então desmonta e me manda uma fotografia, que aí eu te ajudo. Tá certo? Então, primeira coisa, não tem como você descobrir o que está acontecendo sem desmontar a tampa traseira. Você tem que ter acesso ao evaporador para poder dizer qual é o problema, certo? O problema é que, às vezes, para desmontar a tampa traseira, hoje tem algumas geladeiras, principalmente Brastemp, Consul, Electrolux também tem, que vem com isopor ali atrás, né? Tem aquela parte plástica e atrás da parte plástica tem o isopor. Algumas geladeiras mais antigas não possuem esse isopor, então fica mais fácil de desmontar. Quando tem o isopor, é complicado porque o isopor ele vai estar grudado. Se tiver um bloqueio de gelo, vai estar grudado esse isopor no bloqueio de gelo. E aí, para tirar só quebrando. Mas aí, você tem que conversar com o seu cliente, porque você não vai conseguir diagnosticar o problema sem desmontar. E via de regra, já que a gente está falando sobre frost free,
E eu falei que esse vídeo, não sei nem quanto tempo vai durar, porque eu vou falar tudo. Quando eu abro uma geladeira dessa, quando eu abro uma tampa traseira dessa, que tem a isolação de isopor, via de regra eu sempre troco o isopor, eu coloco no orçamento o isopor. Por quê? Porque, via de regra, esse isopor vai estar deteriorado, tá certo? Vai estar deteriorado. Outro dia abri uma geladeira que tinha 2 anos e o isopor já estava soltando bolinha. Então, abriu, é isopor, já coloca no orçamento substituição do isopor. Só que para abrir, então você provavelmente vai quebrar esse isopor. Se tiver ele grudado, vai quebrar. Mas não tem outro jeito. É como para fazer omelete você tem que quebrar os ovos, não é isso? Para ter acesso ao evaporador, você vai ter que quebrar o isopor. Então você já explica para o cliente. Posso? Em frente, vai quebrar. Certo? Mesmo que você não aprove o orçamento, você vai ficar com ele quebrado. Posso desmontar? Se o cliente autorizar, você dá continuidade e quebra. Quebra e já prevê que no orçamento vai colocar o tal do isopor. Ok? Então, eu estou presumindo que você já tirou a tampa plástica, já tirou o isopor, ou inteiro ou quebrado. E aí você tem acesso visual ao evaporador, certo? Então aí vai ter algumas questões que você, quando chegar, você vai enxergar a situação do evaporador. Primeira situação que a gente vai tratar é quando o evaporador ele está completamente bloqueado de gelo. Formou uma pedra de gelo no evaporador. É um bloco mesmo, sabe? Compacto de gelo. Envolveu todo o evaporador. Em alguns casos ele sobe, envolve até a ventoinha. Aí é o que nós chamamos de bloqueio total. Bloqueio total do evaporador. Agora, o que pode causar o bloqueio total do evaporador? Então, é claro que ela não está fazendo o degelo, né? O evaporador, ele tem uma resistência em volta dele e não está chegando energia nessa resistência. Por que não está chegando energia na resistência? O que é que você vai fazer? Testar o sensor de degelo, correto? Sensor de degelo, normalmente ele fica em contato com o evaporador. Na Brastemp, costuma ficar lá em cima. É logo na parte de cima do evaporador. Normalmente ele vem envolvido com papel alumínio, certo? A função desse sensor de degelo é dar o sinal, né? Quando precisa fazer o degelo, e quando o degelo é feito, ele manda o sinal também para o módulo que não precisa mais aquecer a resistência, que já descongelou. Quando esse sensor para de funcionar, o que acontece? Ela sequer entra em degelo. Ela corta a resistência, não entra em degelo, por isso bloqueia. Então, um dos fatores é esse. Como eu testo? Para testar, tem 2 formas. Eu tenho alguns vídeos, dá uma fuçada no meu canal, onde eu ensino teste de sensores, tá bom? Dá uma fuçada, é muito bom, muito completo, a gente testa. Eu explico como funciona. O sensor de degelo, conforme a temperatura, ele age de uma forma, certo? Ele dá uma leitura diferente. Então, lá eu ensino. Tem 2 formas básicas de testar. Uma é no plug que vai lá no módulo. E a outra é cortando mesmo o fio do sensor e testando direto lá. Aí depois, no caso, você emenda se ele estiver tudo bem. Certo? Mas dá uma fuçada no meu canal. Talvez eu deixe um card aqui em cima. Talvez não, vou deixar o card aqui em cima de um vídeo desses testando o sensor, se você tiver afim, tá bom? Bimetal. Algumas geladeiras mais antigas usavam, ao invés do sensor de degelo, usavam um outro equipamento, né, uma outra peça chamada bimetal. É uma peça redondinha, ela fica também colada ao evaporador e ela funciona da seguinte forma: ela é mecânica. E enquanto ela está congelada, ela permite a passagem de energia para a resistência. Então aquece a resistência. Quando descongela, ela interrompe a passagem de energia, certo? Para a resistência não ficar ligada com a geladeira
já descongelada, porque isso pode acontecer. Uma vez eu peguei um serviço para resolver e um técnico que tinha ido antes de mim, sabe o que ele fez? Ele diagnosticou o problema no bimetal e ao invés de substituir o bimetal, o que ele fez? Ele fez uma ligação direta no bimetal para a energia passar direta. A resistência aqueceu tanto que derreteu o gabinete. Tá? Aquelas geladeiras mais antigas, frost free, as primeiras, elas possuíam uma resistência muito, muito forte. Chegava a ficar vermelha, incandescente, de tão forte. E quando ele ligou direto, o que aconteceu? Ela aqueceu tanto que derreteu o gabinete do cliente. Tá certo? Então, bimetal. Forma de testar o bimetal. Quando congelado, ele tem que estar congelado, você testa. Ele tem que dar continuidade. Você testa com multímetro, tem que dar continuidade. Se não der continuidade, ele está estragado, substitui. Não liga direto. Ouça o que eu estou dizendo, tá bom? Substitui o bimetal. Certo? Ah, mas a geladeira está descongelada e eu como testo? Tem gente que joga gás líquido, né? Vira a garrafa de cabeça para baixo e joga no bimetal, ele arma. Mas é um desperdício de gás e ecologicamente não pode. O que você faz? Você liga a geladeira, se tiver descongelado, liga a geladeira por uns 5 minutos, 10 minutos, fecha a porta, aguarda. Né? É o tempo de começar o fluido começa a evaporar no evaporador e congela rapidamente, ele já arma logo que começa a congelar. E aí você testa. Se estiver armado, se estiver passando, se estiver dando continuidade, ele está bom. Se não tiver, você troca, você já descobriu o defeito e dá continuidade. Certo. Geladeiras mais modernas, essas que usam o sensor, normalmente, né, algumas têm uma transição que ainda usa bimetal. Mas as geladeiras mais modernas, via de regra, elas usam fusível térmico, tanto a Brastemp como a Consul, quanto a Electrolux. Todas as marcas usam o fusível térmico. Fusível térmico o que é? Como o nome diz, é um fusível. Ele foi feito para queimar. Se alguma coisa der errado, se começar a aquecer demais, digamos que, como tem o defeito no sensor, que ela não dá sinal que está congelado, tem também o defeito no sensor que ela dá sinal que está congelado. Então a resistência fica aquecendo o tempo todo e o sensor não percebe, continua mandando energia, aquece demais. O fusível térmico está ali para queimar, para salvar a geladeira, entendeu? Para não derreter o gabinete do cliente. Se essa resistência ficar aquecendo muito tempo, ou a própria resistência acaba queimando, ou até pode destruir alguma coisa na geladeira. Então o fusível térmico está lá para isso. Ele queima, correto? Se alguma coisa deu errado, ele vai queimar. Quando ele queima, é fácil também de testar. É só medir continuidade. Não deu continuidade, fusível térmico está queimado. Só que aí é bom, quando você troca o fusível térmico, é bom você trocar também o sensor de degelo, porque pode ter um problema no sensor de degelo que fez o fusível térmico queimar. O sensor de degelo não detectou o fim do derretimento e continuou, né, mandando energia. E aí o fusível térmico queima. Então, quando é assim, você desliga o fusível, aliás, troca o fusível térmico, mas troca também o sensor. Correto? Legal? Espero que você esteja gostando da aula. Deixa aquele like, faz algum comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, fortalece o canal para a gente continuar colocando vídeos como esse. Certo? Vamos dar continuidade? Resistência. Resistência, como eu já expliquei, ela fica em volta do evaporador. A função dela é derreter o gelo. Ela recebe energia. Então, digamos, está tudo funcionando. Ó. Sensor de degelo, ok. Bimetal ou fusível térmico, ok. Está tudo funcionando, você testou. Então, a resistência agora que você vai testar. Vamos ver se está chegando energia. Melhor maneira de testar uma resistência... Eu vou deixar um card também de um outro vídeo que eu fiz, testando a resistência, a troca de resistência. Tem duas formas. Uma é com multímetro, você coloca também em continuidade, você testa, aí ele não vai apitar, ele vai dar uma leitura. Se der a leitura, normalmente a resistência está boa. Mas se você ainda tiver com dúvida, você pega um cabo de força. Eu sempre
ando com um cabo de força na minha mala e você liga o cabo de força direto na resistência e põe na tomada. O cabo de força, você pôs na tomada, poucos segundos começa a esquentar a resistência. Tiver esquentando, sua resistência está ok. Se não tiver esquentando, ela está estragada, tem que ser substituída. Pronto, você encontrou o defeito e faz a substituição. Certo? Agora, digamos que você testou tudo. Você testou sensor, fusível, bimetal, resistência, tudo está funcionando. Nesse caso, provavelmente o defeito pode estar no módulo de potência, que não está mandando energia para que o equipamento funcione, tá certo? Então, se ele não manda energia, pode estar tudo ok, né? Sensor, resistência, fusível, tá tudo ok, mas não chega energia, não vai aquecer a resistência, não vai fazer degelo. Acontece muito também. Quando você for trocar o módulo, você chegar à conclusão, é o módulo que está estragado, você troca também os sensores. Tá? Troca o sensor de degelo, troca o sensor de campo também. Sabe por quê? Porque às vezes no teste, você faz o teste e aparentemente está tudo bem. Mas no dia a dia ele pode dar alguma variação. Troca. Sabe por quê? Porque é barato, né? Não é uma peça cara. Você já coloca no orçamento e faz a substituição. Certo? Porque o mais caro é, sem dúvida nenhuma, um módulo de potência. Então você já inclui no seu orçamento módulo de potência, sensor de degelo, sensor de campo e o isopor. Essas três coisas você já coloca, tá bom? O isopor sempre você troca. Ah, e deixa eu falar uma coisa. O isopor, quando você for trocar, você coloca a manta. A Brastemp e a Consul, de um tempo para cá, eles desenvolveram uma manta. É uma manta, parte alumínio, parte é um tipo de espuma, e ela é autoadesiva. Naquela parte que faz contato com o evaporador, a gente cola uma manta, ela estica muito, aumenta muito a vida útil do isopor, porque onde mais estraga é no contato com a resistência, tá bom? Então coloca essa manta. Põe tudo isso no orçamento, que aí você vai fazer um serviço nota 10 e não vai ter problema. Tá ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tem um defeito que eu peguei recentemente numa geladeira frost free, numa BRM50N, isso, BRM50N, lembrei. Em que ela fazia um bloqueio, mas era um bloqueio meio diferente. Que, por exemplo, quando é esse bloqueio dessas peças que eu falei para vocês, normalmente 2, 3 dias bloqueia. Mas eu peguei uma que demorava mais ou menos um mês para bloquear. E aí a gente descobriu que era o sensor de campo. Ele dava uma leitura errada, certo? E tipo a geladeira ia acumulando gelo, mas era bem devagar. Mas acabava por bloquear ainda. Por isso, deu problema, vai trocar o módulo, troca também todos os sensores. No caso da Electrolux, era isso que eu ia dizer. Quando você for trocar o sensor de degelo, ele normalmente vem o chicote completo. Vem o sensor de degelo mais o fusível térmico. Troca completo, tá certo? Troca completo porque é melhor. Certo? Bom, esse foi o primeiro defeito, bloqueio total. Deixa eu ver já quantos minutos. Estamos com 19 minutos de vídeo. Vamos em frente. Bloqueio parcial. Então você abriu e não é um bloqueio total, é um bloqueio parcial. Normalmente o bloqueio parcial é lá embaixo, sabe? Na caixinha do dreno, onde cai a água do degelo, normalmente é ali. Quando o bloqueio é parcial, o que pode estar ocasionando o bloqueio parcial? Eu estou falando, repetindo várias vezes para você guardar aí a nomenclatura. Pode ser o isopor que está se deteriorando, e o isopor deteriorando, ele pode cair dentro do furinho, né, do dreno, do orifício do dreno, e aí ele entope. Às vezes cai um pedaço maior, ou então vai acumulando vários pedacinhos pequenos, entope, e não tem por onde a água ir,
e acaba que vai acumulando água e vai subindo, subindo até que ela fecha as passagens de ar para o refrigerador, tá certo? Então, quando acontece isso, substitui o evaporador, substitui o isopor. Então, como eu disse, já é de praxe substituir o isopor e faz uma bela limpeza, porque se você deixa algum pedacinho de isopor, outra coisa, sempre que você terminar qualquer serviço na Frost Free, limpa muito bem. Se você tiver um aspiradorzinho ou um pano molhado, alguma coisa, não deixa nada. Principalmente pedacinhos de isopor, porque eles vão acabar parando dentro do orifício do dreno e pode entupir. Legal? Às vezes a pessoa faz tudo direito, mas não faz uma limpeza legal. E isso daí vai acabar te trazendo um transtorno. Vai cair uma bolinha daquele isopor e vai entupir o orifício do dreno, tá certo? Outra coisa que pode acontecer, algumas geladeiras elas têm resistência no dreno. No caso da Electrolux, eles chamam de resistência da calha. É um adesivo, né? Alguns modelos têm esse adesivo que ele é colado na calha e ele serve justamente para essa água que cai ali na calha não congelar. Alguns modelos de Brastemp têm uma resistência também, mas ela fica escondida, fica dentro do gabinete. E quando ela queima, não tem o que fazer, você não consegue substituir. Então, existe uma resistência que a Bosch, quando esteve no Brasil, eles desenvolveram, que parece um fio, e você coloca dentro do orifício do dreno. Então, e normalmente, algumas pessoas ligam na resistência do evaporador, outros ligam na ventoinha. Eu, ultimamente, estou ligando na resistência do evaporador. Então, toda vez que aquece a resistência do evaporador, aquece também a resistência que você colocou no dreno. É muito legal isso daí, tá certo? Chama resistência do dreno, tá? Toda loja de refrigeração tem. É um fio preto e no meio do fio ele tem tipo de uma argolinha vermelha. Então ali é o limite para você colocar dentro do dreno. Então você coloca até aquele limite da argolinha e a outra ponta você conecta na resistência. Então todas as vezes que aquecer a resistência do evaporador, aquece também essa resistência do dreno e ele não permite então que congele, né, a água que está sendo do degelo que está descendo ali pelo dreno, tá? É legal quando você pega um defeito desse, sempre colocar essa resistência para desencargo, principalmente Brastemp e Consul. No caso da Electrolux, você testa a tal resistência da calha que eles têm. É bem fácil, é um adesivo. Eu vou deixar o card também de um serviço que a gente fez de troca de resistência da calha. Se esse for o seu problema, assiste lá. Certo? E outro defeitinho que costuma dar também, principalmente na Brastemp e Consul, é um bico de pato. Bico de pato o que é? Eu chamo de bico de pato, eu nem sei se o nome é esse mesmo. Mas é lá embaixo, atrás, no coletor de água, de dentro do gabinete, tem uma mangueirinha que ela tem um biquinho, que parece um biquinho de pato, e ele fica meio que fechado, é um bico de borracha, fica meio fechado. E se tiver sujeiras ali dentro, ela começa a acumular, ela pode entupir também ali. Então faz uma limpeza ali, com a mão mesmo, você faz assim, ó, desce alguma sujeirinha. Ah, e outra coisa, joga uma chaleirinha de água fervendo. Sempre que você fizer qualquer manutenção numa Frost Free, derrama uma chaleira de água fervendo. Não precisa ter medo, não vai danificar nada. Só toma cuidado para não jogar no fusível térmico, senão ele pode queimar com o calor da água fervendo. Joga ali no dreno, né? Água fervendo. Isso daí vai limpar, vai tirar alguma sujeira que tenha, que às vezes pode ser até o problema aí. Certo? Então, é isso que você tem que ver se o seu problema for um bloqueio parcial. Outro defeito que costuma dar também, não é tão comum, mas costuma dar, eu já peguei algumas vezes, é quando você abre achando que é um bloqueio e na realidade não é. O gás no evaporador não está completando o circuito. Ele
Ele gela parcialmente só. Ele gela e para no meio do caminho, acaba. Isso é falta de gás, tá bom? Normalmente, quando acontece isso, é falta de gás. Pode ser um microvazamento, pode ser um vazamento maior. Ah, e outra coisa, pode ser também uma obstrução no filtro, acontece muito. Mas você dá o orçamento. Se o cliente aprova, você troca o filtro secante, certo? E aí você mata. De qualquer forma, o correto é trocar o filtro. Vai por gás, troca o filtro. E nessa, você pode matar se o defeito for no filtro. Às vezes a gente vai fazer a gente vê, carga de gás, legal, vamos pôr gás. Vamos trocar o filtro? Vamos. E aí quando a gente troca o filtro, que está cortando o filtro, sai aquele monte de gás. E a gente descobre que era uma obstrução no filtro, então dava aquela aparência de falta de gás. Mas como a gente vai trocar, então, de um jeito ou de outro, a gente mata esse defeito no processo. Tá ok? Bom, tem uma coisa muito rara que pode acontecer, já aconteceu comigo algumas vezes, tá bom? Eu ia dizer uma vez, não. Algumas vezes já aconteceu comigo, que é obstrução do capilar. Aí, nesse caso, você tem que substituir o capilar. Aí é um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas eu tenho um vídeo também, onde a gente fez um serviço desse, né, de troca de capilar numa frost free. Eu coloquei o capilar novo pelo tubo do dreno. Ficou muito legal, funcionou, joia, a geladeira está funcionando até hoje. Tá certo? E já aconteceu algumas vezes comigo e a gente fez essa substituição, ficou nota 10. Certo? Bom, esses são os defeitos do tipo quando o cliente liga que não refrigera o refrigerador, só a parte de cima. Na realidade, esse último, né, quando ela não completa o circuito, às vezes até gela a parte de baixo, né, porque escancara o damper e gela a parte de baixo, mas não congela em cima. Agora, outros problemas. Já estou chegando ao final, ó, já está dando quase 30 minutos esse vídeo, mas ó, se você prestar bastante atenção, se você assistir os vídeos que eu estou deixando aí no card, vai ser muito bom, tá? Você vai ficar completo aí, vai entender como funciona uma frost free e vai desvendar os defeitos. Problema que pode dar, além desses, né, que são exclusivos de frost free, damper, certo? Damper, geladeira frost free. Por exemplo, a Brastemp, ela tem 3 tipos. Se é que um deles a gente pode chamar de damper. 2 com certeza a gente chama de damper. Ela tem o damper mecânico. O damper mecânico ele fica lá embaixo, naquele painel traseiro. E ele é uma janelinha que ele abre quando precisa entrar o ar frio e quando esfria ele fecha. E ele fica fazendo isso. Um defeito que pode dar nesse damper, principalmente quando dá defeito no isopor, que eu falei, sabe aquela bolinha que entupiu o dreno? Essa bolinha pode cair também no buraco que vai para o damper. E já aconteceu algumas vezes comigo, já peguei algumas vezes esse defeito. Cai essa bolinha na janelinha do damper, uma bolinha de isopor. Ela cai e ela não deixa o damper fechar. Ele tenta fechar, mas como tem a bolinha ali impedido, sabe quando você vai fechar a porta e coloca o pé na frente, tem alguma coisa que impede? É o que acontece. A bolinha de isopor não deixa o damper fechar e começa a congelar tudo embaixo. É muito comum, tá certo? Às vezes você vai fazer a troca de isopor, vai fazer qualquer serviço, aí depois de 3, 4 dias o cliente falou, olha, ficou boa, tá tudo congelando, mas agora tá congelando demais a parte de baixo. Você pode ir direto no damper, provavelmente tem uma bolinha de isopor ali impedindo que ele feche. Certo? Essa dica vai salvar seu dia. Né? Então, parabéns, você que ficou até agora, você está recebendo uma dica bem interessante aí sobre essa questão. Está congelando tudo embaixo. Muito raramente estraga o damper. Às vezes, o técnico vai... tem que trocar o damper. Aí ele vai lá e troca, e resolve o problema. Aí ele acha, legal, era o damper. Resolveu porque quando ele tirou o damper, a bolinha também saiu, a bolinha caiu e voltou a funcionar. Mas dificilmente você precisa trocar um damper. Eu troquei o damper uma vez na minha vida. Eu trabalho há muitos anos com isso, vai para quase 30 anos que eu trabalho na área. E eu troquei um damper uma única vez na minha carreira.
E eu acho que eu não precisava ter trocado. Faltava experiência quando eu troquei. Provavelmente era o mesmo problema do qual eu estou falando. Tinha alguma sujeirinha ali que impedia que ele fechasse. Certo? Ah, e uma vez eu peguei uma geladeira que ela estava com um problema na lâmpada, que a lâmpada ela não apagava e ela aquecia o bulbo do damper. Ela aquecia do bulbo do damper, o damper entendia que a geladeira estava quente e escancarava, e aí congelava tudo. Isso também aconteceu uma única vez. Era um problema no interruptor da porta, tá certo? Mas pode ser que aconteça na sua vida, então você já vê. E demorou para mim descobrir o que era. Aí quando eu percebi que a lâmpada não apagava, eu falei, uau, é isso daqui. Aí troquei o interruptor, resolveu, certo? Tem o outro damper, que é o damper eletrônico, ele é elétrico, né? Então ele recebe uma carga de energia e ele abre normalmente esse tipo de geladeira ele tem um sensor no refrigerador. Então quando o sensor detecta que tá esquentando, ele abre o damper elétrico. Quando ele detecta que a temperatura já está ok, ele desliga o damper, fecha, certo? Ele dá problema também, certo? E aí para testar, é ligar ele direto, ele vai abrir, fechar, vai fazer toda a operação. Normalmente quando você tira da tomada, as Brastemp elas fazem, né, o autoteste, você coloca, você consegue ouvir. Primeiro entra a ventoinha, bom, a sequência agora eu não lembro se é a ventoinha ou o damper. Eu acho que é primeiro a ventoinha, depois o damper e depois o compressor. Você ouve o autoteste dela funcionando. Se você não ouvir, você já pode ir direto no damper, provavelmente é ele, é só colocar, ligar direto a energia, você já vai perceber se ele está funcionando ou não. Último defeito, 32 minutos de vídeo, último defeito, geladeira formando muito gelo no freezer. Formando gelo, frost free não pode formar gelo. Está formando gelo. Gacheta, procura com cuidado que você vai encontrar. Ela tá aberta, tá bom? Uma das formas que você tem legal de procurar uma entrada de ar na gacheta é a seguinte: você coloca uma lanterna. Ó, eu ando com uma dessas comigo. Você coloca uma lanterna dentro do freezer. Normalmente é no freezer esse defeito. E você apaga as luzes, tenta escurecer ao máximo o ambiente. E ali você procura. Você provavelmente vai ver luz vazando, certo? Coloca bem próximo, embaixo, depois virada para cima, depois para um lado, para o outro. Você vai encontrar, tá certo? E aí você dá um jeito, aquece, você troca, faz o que tiver que fazer, você resolve o problema desse gelo sendo formado dentro da geladeira do freezer frost free. Parabéns a você que chegou até aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se de repente tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, na medida do possível eu respondo. Legal? E considera fazer o nosso curso, se tornar um técnico classe A. Link na descrição. Valeu, até a próxima. Tô deixando aí alguns vídeos para você continuar conosco. Tchau, tchau, abraço, valeu!